gente! Estamos juntos mais uma vez com o seu programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular que tem a proposta de levar a bênção de Deus à sua vida. Porém, a bênção de Deus ela pode chegar na nossa vida de diversas formas. E eu acho que a maneira que o programa Pense e Repense tem usado para levar essa bênção de Deus é um pouco diferente. A gente traz temas diferenciados em alguns programas e no final a gente sempre tem uma relação daquele tema com a própria Bíblia Sagrada. E outros programas, como o de hoje, nós vamos convidar você, como eu costumo dizer, para entrar em nossa igreja e assistir uma das nossas pregações. São pregações objetivas que com certeza vão tratar com a sua vida de uma forma sempre bastante especial. Eu quero, nesse início do programa, deixar aqui algo para você já ir pensando e repensando. Tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, é também conhecido como livro do pregador. No capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo 1, tem um versículo que eu sempre lia e ficava tentando entender, mas meu Deus, o que quer dizer esse versículo? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como é que é? Lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás? Você já comeu pão molhado? Você já viu um pedaço de pão molhado na água? Poxa, eu confesso a você que eu até gosto de molhar o pão no café com leite para comer, é uma delícia. Mas na água, o pão vai desmanchar. E como é que você vai encontrar esse pão depois? Muito bem, o significado disso é o seguinte: era uma alusão à forma de trabalhar dos agricultores que viviam na beira do rio Nilo. Quando o rio Nilo transbordava e as suas águas vinham para a margem, os agricultores andavam por cima dessa água rasa, na margem, com um bornal cheio de semente de trigo, e eles iam lançando esse trigo sobre a face das águas. Quando a água baixava, essa semente entrava em contato com o solo e estava feito um plantio de trigo. Depois de muito tempo, se colhia o trigo e se fazia o pão. Então esse é o significado de lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Ou seja, aquilo que os agricultores estavam fazendo naquele momento poderia parecer para muitos algo sem sentido, sem explicação, sem lógica, até mesmo um absurdo. Mas depois de um tempo, as pessoas entendiam o porquê eles tinham feito aquilo, o que eles estavam fazendo. Podiam colher o trigo e fazer o pão e tinham pão para comer. Sabe, na nossa vida também as coisas são bem semelhantes. Tem coisa que você está fazendo hoje e parece que não está tendo resultado nenhum. Mas aguarde, é um plantio. E não existe nada que você plante agora para nascer imediatamente. Tem um tempo. Mas no tempo certo, como diz a Bíblia, você colherá. Tenha fé nisso, tá certo? Vamos agora assistir uma pregação que tivemos em nossa igreja, em um dos nossos cultos, e eu volto no final para o nosso momento de oração. Até já! Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 em diante. Hoje eu quero falar sobre esperança. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita,
ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite que é tão especial para a tua igreja, me abençoe também de forma especial. Que a palavra que eu vou ouvir produza em mim coisas maiores do que eu espero, maiores do que eu posso imaginar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu acredito que esperança é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Tanto que eu acredito nisso, que eu chego a lhe dizer que sem a esperança, é como se nós não estivéssemos vivendo de verdade. Sem a esperança, é como a gente estivesse apenas sobrevivendo. Uma pessoa com esperança, ela consegue acordar diferente. Ela tem um brilho diferente nos seus olhos. Ela tem uma maneira de viver diferenciada. Exatamente porque o seu coração está cheio de esperança. Mas acredite, isso é uma luta. Porque até o nome, até o significado da palavra esperança tem sido trocado pela maioria das pessoas. Você geralmente ouve falar sobre esperança como se fosse uma coisa, uma possibilidade remota de alguma coisa acontecer. Como se fosse um fiozinho, um percentual pequeno de probabilidade de alguma coisa dar certo. Eu estava hoje pesquisando sobre esperança e encontrei um banner escrito mais ou menos assim: muitos têm esperança, eu tenho convicção. E quando eu li aquilo eu falei, sim, esperança é o quê? Quem escreveu esse banner, ele está exatamente na visão da esperança que o mundo tem anunciado. Pode perceber que alguns dizem assim: olha, no fundo eu ainda tenho esperança. Repito, como se fosse uma pequena probabilidade de alguma coisa dar certo. Mas não é. O significado de esperança é esse: confiança de que algo bom acontecerá. Esse é o verdadeiro significado de esperança. E olha, não é apenas um significado bíblico, não. É o significado que você encontra em qualquer dicionário. Mas na cabeça da maioria das pessoas, não. É uma possibilidade remota. Em nome de Jesus, já comece mudando isso na sua mente. Esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. E quando a gente perde isso, a nossa vida ela fica toda comprometida. E eu quero usar essa história que nós acabamos de ler para que a gente possa aprender alguma coisa com este homem que ficou conhecido como o mendigo aleijado, o homem coxo, como diz algumas traduções. Mas vamos aprender algumas coisas com ele. Nós lemos aqui que ele era levado diariamente para a porta do templo. Só para ficar bem claro, quando fala porta formosa, não é o templo que era formoso, está falando da porta mesmo. Era uma porta muito especial, muito bonita, e que ela ficou conhecida como porta formosa, como se fosse um apelido dado a ela. E era nessa porta que ele costumava ficar.
Até porque essa era a porta de entrada para as pessoas que já davam bem de frente com os gasofiláceos para ofertar. Quem passava por ali ainda estava com dinheiro, entrando no templo. E foi ali que ele escolheu ficar. Nada bobo. Ali ele ficava esmolando, pedindo um dinheirinho, até que de repente passa por ele Pedro e João, que estavam indo orar nessa hora chamada de hora nona, que era a hora da oração, 3 horas da tarde. E ele estende a mão e fica esperando que eles deem uma esmola a ele. E a resposta de Pedro é essa: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem se levantou e andou, e entrou no templo, saltando, pulando e louvando a Deus. Mas vamos ver algumas coisas. Vamos conhecer alguns inimigos da nossa esperança. O primeiro deles é esse: acostumar-se com o pior. No versículo 2 diz assim, olha: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Uma pessoa, quando ela está vivendo uma situação ruim há muito tempo, ela tem a tendência de perder a esperança, e ela começa a se acostumar com aquela situação. Imagine, ele nasce aleijado, ele se torna uma criança, vivendo todas as dificuldades de uma criança também deficiente. Ele se torna um adolescente e o problema continua instalado sobre sua vida. Ele é um jovem e continua enfrentando aquilo. Agora ele é um homem adulto e continua com o mesmo problema. A tendência de quando um problema está instalado na vida de uma pessoa há muito tempo, a tendência é de que a pessoa se acostume com aquilo. A tendência é de que a pessoa absorva aquilo como algo que lhe é definitivo. Às vezes é até uma forma dela lidar com aquela situação. Ela acaba tirando a esperança exatamente pelo medo da frustração. Eu abro um parêntese para lhe falar sobre o poder da mente humana. Uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, numa universidade muito séria e com muitos candidatos, onde faziam o seguinte: colocavam uma pessoa diante de um computador e com vários eletrodos ligados na sua cabeça. E essa pessoa receberia de quando em quando um choquezinho, suportável, através desses eletrodos ligados à sua cabeça. E ela ficava olhando para a tela de um computador que ficava ali mostrando a reação dela. E o pesquisador dizia a essa pessoa o seguinte: vai aparecer uma contagem de 1 a 3 e depois de 3 a 1. E a qualquer momento dessa contagem você vai receber um choque. Então, às vezes no 2 o choque vinha e a pessoa tinha a sua reação e o computador registrava. Daqui a pouco esse choque vinha no 1 e ali o computador registrava. Sempre choques, a reação da pessoa era muito intensa diante daquele choque. Depois o pesquisador diz assim, o psicólogo diz assim: agora você vai receber um choque na contagem no final de 3. A mesma intensidade. Então 1, 2, 3. E a pessoa tomava o choque. Mas aí a reação dela não era a mesma da primeira vez. Porque ela se preparava para aquilo. E aí essa pesquisa fala sobre o homem fazer de tudo para tornar o imprevisível cada vez mais previsível. Porque aquilo que é previsível, ele consegue lidar melhor. E por isso também eles defendem que algumas pessoas antecipam um acontecimento que elas acham que vai ser ruim, porque pelo menos quando ela antecipa, ela está marcando a data. E se ela marca a data, ela tem controle. E o problema se torna menor para aquela pessoa. Por isso eu lhe digo que algumas pessoas
se acostumam com o pior, exatamente para não esperar o melhor e se frustrar. Ela já vai se acostumando com aquilo, porque ela consegue trazer isso para dentro de uma possível previsibilidade, diferente de uma coisa imprevisível, que ela não vai saber lidar e vai acontecer a qualquer momento e ela não tem como lidar com aquilo. Tudo isso é a mente humana. As pessoas vão se acostumando com aquilo que é pior. Ela acaba permitindo. Aliás, o ser humano tem um poder de adaptabilidade extraordinário. Que isso, logicamente, geralmente é bom, mas em alguns casos é negativo. Sabe quando ainda existia o presídio no bairro América, apelidado de Castelo de Grayskull? Eu fui várias vezes lá fazer cultos, várias vezes. Me lembro que a primeira vez que eu fui e preguei numa capela lá, 38 presidiários aceitaram Jesus. Uma bênção. Só que infelizmente não foi só isso que me marcou nas minhas idas lá. Mas eu me lembro que a primeira vez eu fiquei chocado demais. Havia um monte de lixo mais alto do que eu. E ratos passando por todos os lados. Um dos galpões, um dos pavilhões que eu visitei, tinham celas na parte de baixo e na parte de cima, dentro de um corredor. Você entrava no corredor e aqui tinha cela, aqui tinha cela, aqui tinha cela e aqui também. E sobre essa primeira cela, entre as duas, passava uma lajenzinha. Nessa laje não tinha nenhum guarda-corpo e boa parte dela quebrada. Eles passavam por ali com dificuldade para entrar nas suas celas. O chão tinha muita água e me disseram que aquilo era algo constante. O cheiro insuportável. Os banheiros expostos e indecentes. E eu me lembro que o que passou na minha cabeça: daqui a pouco eu vou sair daqui, cumpro a minha missão e vou embora. Mas eles não. Eles não podem. Eles não têm outra opção. Eles têm que aprender a conviver com aquele mau cheiro, com aquela sujeira, com aquelas limitações. Um lugar que não é feito para gente. Não é coisa para ser humano aquilo. Foi isso que eu vi. O outro inimigo, expectativa pequena. Olha a expectativa dele. Agora vamos para outro versículo. O 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o que, gente? Ah, se ele soubesse quem estava ali. Pedro era simplesmente o líder da igreja. Deus, através de Jesus, tinha um chamego especial com Pedro. Tinha. Quando Jesus ia orar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Mas até na hora de dar bronca, ele dava bronca citando primeiro e somente o nome de Pedro. Porque ele era muito próximo de Pedro. Ah, se aquele homem soubesse que quem estava ali na frente dele era um homem que já tinha conseguido dar alguns passos andando sobre as águas, obedecendo a ordem de Jesus. Ah, se ele soubesse que aquele Pedro que ali estava é o Pedro que o Senhor Jesus Cristo o usou como exemplo para toda a igreja, dizendo: eis que te darei a chave do reino dos céus. Mateus 16:19. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Essa palavra, na verdade, foi para a igreja como um todo, mas Pedro foi o escolhido para ouvir essa palavra da boca de Jesus. Essa palavra depois Jesus repete em Mateus 18:18 para todos, mas primeiro quem ouviu isso foi Pedro. Jesus, olhando para ele, disse que ele estava recebendo autoridade. Por isso que no catolicismo tem essa ideia de dizer que Pedro tem as chaves dos céus. Na verdade não é Pedro, é a igreja. Todos nós temos essa chave no momento em que nós temos Jesus na nossa vida e no nosso coração. Mas aquele homem não sabia disso.
E por não saber quem era Pedro, julgou Pedro como mais uma pessoa que estava passando por ali apenas, de quem ele poderia receber umas moedas, um estáterzinho, uma dracma qualquer. Por isso ele pediu pouco: me dá uma esmola. Se ele soubesse, ele diria: ei, cura a minha enfermidade. Por favor, aumente suas expectativas se você está esperando alguma coisa de Deus, porque o Deus que você serve é um Deus muito grande. Ele é Deus do impossível e Ele pode fazer todas as coisas. Não diminua o poder dEle. Não diminua o poder dEle. Tenha coragem de pedir coisas grandes. E talvez você diga: mas pastor, nem isso que eu estou pedindo, que é pequeno, aconteceu. Como é que eu vou aumentar o tamanho do meu pedido? Porque talvez, se você está pedindo algo que é só pequeno, é porque a sua fé também está muito pequena. Aumente essa fé e você vai alcançar coisas maiores. Aumente o tamanho dos seus pedidos em nome de Jesus. Aumente, aumente. Aumente a sua expectativa. Creia e peça que Deus pode lhe dar coisas grandes. Sim, eu sei que uma fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda já pode transportar um monte. Mas se você deixar ela crescer, então quem sabe ela transporte uma cidade inteira. Vales inteiros. Ou nós não devemos aumentar a nossa fé? Portanto, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento as suas expectativas sejam sim aumentadas. Porque eu tenho experimentado isso na minha vida e no meu ministério. E você, como membro dessa igreja, tem experimentado isso. Eu dei o exemplo agora há pouco, antes de pregar. Para que comprarmos um terreno maior e construirmos uma igreja maior? Está tão bom assim? Sim, para mim inclusive está. Estou em cima do altar, não tem ninguém me apertando aqui. E em pé eu vou ficar do mesmo jeito. É assim que eu prego. Mas e as pessoas que estão em pé? E quantos outros que poderiam estar aqui se nós tivéssemos mais cadeiras para receber as pessoas? Eu não vou falar de agora, eu vou falar de algo de quando eu cheguei aqui. Eu assumi uma igreja, a igreja sede, lá no Siqueira. Ela tinha 120 membros. Ela tem, se não me falha a memória, 14 metros de largura. E nós tínhamos 2 fileiras de banco. Uma fileira de banco aqui e a outra ali. E aqui no meio, sem exagero, dava para passar um carro aqui. Aqui também daria para passar um carro apertadinho. E lá no fundo também. Então era aquele punhadinho de banco numa igreja que ainda tinha muito espaço. Mas estava bom, porque o número de membros não preenchia aqueles bancos. Ficavam muitos bancos vazios. E uma das minhas primeiras atitudes foi comprar mais banco. E eu me lembro que teve um irmão que ele era o vice-presidente da igreja. Ele chegou comigo e falou assim: pastor, por que você está comprando mais banco, pastor? Não precisa não. Nem na ceia está lotando assim, pastor. O senhor está chegando agora, o senhor vai ver. Eu falei: mas vai lotar. E enquanto eu não tiver mais lugares, Deus não vai mandar mais gente. Porque Deus não quer mandar as pessoas para um lugar desconfortável. Então vamos nos preparar. E lá ficou pequeno. E depois tivemos que sair de lá. Na época tinha 2 carros parados na igreja. Tinham 2 carros parados. O meu e de um outro irmão. Então também não precisaria me preocupar com o estacionamento. Mas eu tinha que sair de lá porque o estacionamento ia ficar pequeno. E a igreja cresceu. E aí não dava mais para os irmãos pararem o carro lá. E aí hoje a gente está na frente de uma praça. E a gente usa a praça como estacionamento da igreja. Porque cresceu. Se você não aumentar a sua expectativa, você perderá a sua esperança. E quando você tem uma expectativa pequena, é porque talvez você está esperando daqueles que são falíveis. Você está esperando do homem. Você está esperando daqueles que uma hora ou outra vão acabar falhando com você. Mas quando você tem uma expectativa grande, você sabe que não é homem que pode realizar aquilo. Sabe, se você tiver meio complicado e estiver precisando de 10 conto, eu resolvo.
10 conto ainda estou resolvendo. Mas se você precisar de coisas maiores, você tem que falar com aquele que a ele pertence toda a prata e todo o ouro. Aumente a sua expectativa. Aumente a sua expectativa. Aquele homem não sabia o que estava dizendo. Ele estava diante daquele que poderia curá-lo, e ele estava apenas pedindo uma esmola. E aí vem o final dessa história. Você pode ter a sua esperança devolvida ao seu coração, se você estiver olhando para a pessoa certa. No versículo 4, Pedro olha para o homem e diz assim, olha para nós. Quando ele diz isso, ele não está falando, olha para mim, meu nome é Pedro. Olha para ele, o nome dele é João. Quando ele diz olha para nós, ele estava dizendo quem eles representavam. Por isso que em seguida ele disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Olha agora, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Você está entendendo? Quando ele disse olhe para nós, ele estava querendo dizer, olhe para aqueles que nós representamos. Olhe para o Deus que está em nós. Meu irmão, para quem que você está olhando? Em quem você está colocando a sua esperança? Tem problema na sua vida que não foi resolvido, porque você está esperando aquela pessoa que prometeu que ia falar com não sei quem, falar e resolver tua bronca. Enquanto você não entender que quem resolve as coisas para você é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, isso não vai acontecer. Confia no Senhor e deixe que Ele renove a sua esperança nessa noite. Não deixe mais o teu coração se esfriar. Não deixe de viver, pelo amor de Deus. Não deixe de viver. Viva. E a maneira de viver é tendo esperança em Deus, sabendo que Ele pode mudar todo o quadro que hoje parece ruim e impossível de ser modificado. E talvez seja. Ao homem talvez realmente seja impossível de ser modificado, mas ao Senhor não é. Depois dessa palavra ao seu coração, é hora da gente orar. Vamos falar com Deus. Senhor, a oportunidade de poder falar do teu amor já é algo extremamente gratificante. Poder falar de ti, poder compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor pode e quer fazer em nossas vidas. É isso que nos leva a nos unirmos em oração e pedirmos a Ti neste momento a manifestação da Tua bênção, do Teu poder sobre a vida destas pessoas que estão também clamando por um milagre, por uma vitória em suas vidas. Eu peço que o Senhor toque sobre cada um nesse instante para colocar por terra toda obra de doença, toda enfermidade possa sair do corpo desta pessoa agora. Aqueles que estão sofrendo com dores, que essa dor suma, desapareça e o Teu nome seja exaltado por isso, meu Deus. Peço a Tua bênção sobre aqueles que estão enfrentando lutas e problemas familiares, lutas na vida conjugal, problemas com os filhos. Senhor, que todo espírito de intriga, de confusão desapareça agora e possa reinar o espírito de paz, a Tua bênção sobre todo este lar. Pai, abra portas que estão fechadas, portas de emprego, de solução de problemas. Em nome de Jesus eu te peço, crendo em Ti, eu já te agradeço. Amém e amém. Que a bênção e a graça do Senhor possa permanecer sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim.